Bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da Omnis Mind. Hoje, para quem não me conhece, meu nome é Aras Duarte e hoje vou estar falando sobre como estudar melhor, os segredos do estudante eficaz. Primeiro, fazer as apresentações formais, para quem ainda não me conhece, meu nome é Aras Duarte, eu sou o dono dessa empresa, Omnis Mind. Eu tenho toda uma formação em engenharia e administração de empresas, mas que já faz um tempo, pelo menos a parte de engenharia, que eu já deixei de lado, e comecei a voltar o meu interesse exatamente para a área de aprendizado. Foi quando eu conheci o Leitura 2.0, ou Fotoleitura, muitos devem me conhecer exatamente por este curso, e isso já faz mais de 16 anos, e isso foi me abrindo toda vamos dizer assim, uma porta para uma área totalmente nova, que foi exatamente a área do aprendizado. E não só do aprendizado do ponto de vista pedagógico, mas sim do aprendizado do ponto de vista neurológico. Porque muitos dos meus estudos foi exatamente esse: como é que o meu cérebro funciona e, sabendo da maneira como ele funciona, como isso pode influenciar ou facilitar o aprendizado. Então isso já são mais de 16 anos de estudando isto. E aqui vocês vão estar vendo, nesse nosso bate-papo, um pouco desse meu conhecimento, disso que eu aprendi desses mais de 16 anos de estudo. Já me apresentei, agora deixa eu falar um pouquinho dessa minha empresa, a Omnis Mind. Qual que é o objetivo dessa empresa? Exatamente trazer o aprendizado para as pessoas, no sentido de ajudar as pessoas que têm muito que aprender, muito que ler, muito que estudar, a ter mais atitudes e estratégias do tipo foco, organização, para ajudar a absorverem mais informação em menos tempo. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo na era da informação, onde há muito o que ser aprendido, ser conhecido. Lógico, você não precisa conhecer tudo, não precisa aprender tudo. Mas nós estamos num mundo hoje onde a flexibilidade de conhecimento ela é muito importante. Você precisa ser um especialista na sua área, que isso é muito importante, mas não só isso. Você também precisa ter vários conhecimentos de outras áreas. Ter conhecimento e quem sabe, ter experiências um pouco mais profundas de outras áreas que não são da sua formação. Hoje o profissional ele é muito mais assim holístico. É um profissional que voltado para o mundo. E isso requer, uma das habilidades é saber aprender. É saber como receber e tirar o aprendizado das informações. Então, a empresa Omnis Mind ela foi criada exatamente para isso, para facilitar esse processo. E como isso é feito? Como é que nós trabalhamos, ou oferecemos essa nossa visão para as pessoas? Um é através do curso de leitura 2.0, ou que alguns conhecem como fotoleitura ou photoreading, onde aqui o foco é exatamente o uso do ler, da leitura, para facilitar o aprendizado. Um outro trabalho, que também é um curso, é o Aprender a Aprender, que é um complemento até do Leitura 2.0. O Aprender a Aprender também foca o aprendizado, mas foca os outros elementos do aprendizado. No Leitura 2.0 a gente só está falando da leitura e o aprender. Aqui eu estou falando das outras estratégias. Aqui entra a parte das inteligências múltiplas, ou seja, coisas que vão além da leitura. E junto com isso faço um trabalho assim, individual, para quem se interessar, que é o coaching de aprendizado, ou às vezes um coaching pessoal, para quem quiser também. Mas o coaching de aprendizado ele é bem voltado para ajudar o interessado a ter as atitudes, a organização, ou seja, aprender mais coisas internas sobre o aprendizado. Não só estratégias. Estratégias eu trabalho nesses dois cursos. Aqui eu trabalho mais a parte interna da pessoa, da motivação para o aprendizado. Aliás, essa palestra de hoje, como estudar melhor, ele vem muito desse trabalho do coaching. Não só do trabalho do coaching, mas também do estudo que um americano chamado Tim Halbert fez dos estudantes eficazes. Ele estudou
modelou, né, o que os estudantes, os bons estudantes fazem para estudar. E isso deu, né, uso para o trabalho de coaching, e é isso que eu vou estar falando hoje para vocês. Quais são, né, esse modelo, né, o que tem em comum entre os bons estudantes? O que tem em comum entre um estudante eficaz? Aliás, antes de estar falando sobre isso, gostaria de saber se vocês percebem se existe diferença entre um estudante que eu estou chamando de comum. Quando eu falo comum, é o mediano, né? Tudo bem que tira a nota, faz as provas, consegue, né, ter uma nota razoável, tá? Passa de ano tranquilamente. Esse para mim é o estudante mediano. E o estudante eficaz? Para mim o estudante eficaz é aquele que talvez com um esforço menor que um estudante comum, ele tem resultados melhores. Ele tem algo de diferente. Aliás, essa aqui é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual é essa diferença entre um estudante, que eu estou chamando de comum, e um estudante eficaz? O que vocês acham? E aqui eu vou passar para vocês algo para vocês responderem aqui mesmo na tela. Usem agora, né, vocês só precisam votar. Qual que é essa diferença, na opinião de vocês, entre o estudante eficaz e o estudante comum? Tá? Ou seja, o estudante eficaz ele é mais inteligente, ele estuda mais, ele sabe como estudar, ou você não sabe. Onde está a diferença? Bem, até agora, aqui, por todas as respostas que colocaram, é porque ele sabe estudar. Né? E realmente essa é a grande diferença, não é uma questão de inteligência. O fato da pessoa ter resultados melhores ou nos seus estudos não está ligado à inteligência. Tudo bem, inteligência até um certo ponto está ajudando, sem dúvida nenhuma. Mas simplesmente está ligado à estratégia e atitude. A atitude interna dessa pessoa. Pois uma pessoa de uma inteligência mediana, um QI normal, pode ter resultados excelentes. Ele pode saber muito bem como lidar com a informação. E está ligado a isso, como estudar melhor. Então aqui, já que o foco é esse, como estudar melhor, no que eu vou estar falando? O que vocês vão estar vendo e aprendendo um pouco aqui? Primeiro eu vou mostrar, né, a necessidade de ter objetivos na hora de estudar. E perceba, eu estou usando isso no plural, não estou falando de um objetivo, estou falando de objetivos. Outra coisa que vocês vão estar vendo é a atitude mental. Né? A atitude mental para poder aprender mais. Porque não é só estratégia, você tem que ter algo interno também que facilita. Né? Os 4 compromissos de todo estudante eficaz, ou seja, todo estudante ele tem um compromisso com ele mesmo, coisas que ele sempre vai estar fazendo aquilo, ele sempre vai estar seguindo esses 4 pontos. Ele sabe se organizar, que talvez seja uma das dificuldades maiores das pessoas. Às vezes não é não saber estudar, talvez é não saber organizar o seu tempo, é não saber ao fato de ter, sei lá, 10 matérias, 15 matérias, principalmente as pessoas que estão se preparando para concurso público, que tem muitas matérias, é como encaixar essas matérias dentro do tempo disponível. A ter foco, isso aqui é importantíssimo, porque se o estudo demanda tempo, nós temos uma situação que nós temos pouco tempo. Talvez muitos de vocês aqui, talvez trabalhem e estudem. Então o que está acontecendo? O tempo para estudar é limitado. Agora, se você para na hora de estudar e você não consegue, né, ficar ali naquele material, você está perdendo informação, você está perdendo a eficácia do seu estudo. Por isso o foco é muito importante. E outro ponto é exatamente, né, que isso está mais ligado aos outros cursos que eu dou, mas eu vou estar comentando de algumas estratégias que vocês podem usar que já vão facilitar o estudo de vocês. Sei que já está tendo algumas perguntas aqui.
Israel, virar a noite estudando adianta? Eu já respondo a sua pergunta, viu, Israel? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, tá? Então vamos lá. Objetivos. Você tem que saber o que você quer. Mas perceba, aqui tem que saber o que você quer para o seu futuro. Olha só que interessante, eu não estou falando só um objetivo para a matéria. Ele é um dos pontos. Você tem que saber o que você quer para o seu futuro. Já vou explicar o porquê disso. Se você está numa escola, numa faculdade, então, o que você quer, que objetivo você quer ter nessa experiência de estar nessa faculdade, nessa universidade. E depois objetivos específicos para cada uma das matérias. Vamos ver. Mas por que ter um objetivo para o seu futuro? Perceba o seguinte. Você entrou ou decidiu fazer um curso, entrou numa faculdade, decidiu fazer um curso específico ou decidiu fazer um concurso público. Tá? Agora, essa decisão está ligada a algo maior, algo que está mais na frente, algo que está mais no seu futuro. Se você decidiu fazer uma faculdade de engenharia, tá? Você está pensando, evidentemente, em estar trabalhando como engenheiro. Perceba, o fazer a faculdade não é o teu objetivo. O fazer a faculdade é um dos passos para você ser engenheiro. Fazer um concurso público não é o seu objetivo. Fazer o concurso público é um dos passos para você ter aquele cargo, ou aquele salário, aquela estabilidade que um cargo público traz. Tá? Então é pensar o que você quer para você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quais são os seus sonhos. Isso é o que te guia. Muitas vezes as pessoas se perdem porque ela só está focando aqui. Mas só que aquilo que ela está fazendo, talvez estudando uma matéria que ela não tem interesse, se não tem algo para atrair ela não vai conseguir estudar direito. E onde vai estar o ponto que vai ajudar ela a ter mais motivação? É o futuro dela. Ela pensar, puxa, eu quero ser um profissional, quero ser o diretor de uma empresa, eu quero ser um profissional reconhecido. Aí, se ela começa a pensar assim, ela começa a olhar a matéria de uma forma diferente, com mais motivação e interesse. Aí a gente percebe, a gente vai para um objetivo amplo, depois se pensa num objetivo mediano, se no caso a pessoa está estudando, e aqui no sentido de estar numa faculdade, estar numa escola, a escola em si ela gera toda uma experiência. Então é um objetivo para isso. Que tipo de experiência você pretende ter nessa escola, ou nessa faculdade, ou nesse cursinho? Lógico que envolve aprendizado e pode envolver também relacionamentos, conhecer pessoas novas, troca de ideias, troca de experiências. Né? Que dando um exemplo, né, com um objetivo assim, para a escola, ter conhecimento e habilidades para o meu crescimento pessoal e profissional. Todo bom estudante, ele tem metas de longo prazo, que é o futuro, de médio prazo, que está ligado ao ambiente estudantil da escola, e tem metas de curto prazo. As metas de curto prazo estão ligadas a cada uma das matérias. Às vezes até pode ser o mesmo objetivo para cada uma das matérias. Por exemplo, né, de aprender algo que te interessa, né, de perceber informações que vão ser importantes para o meu crescimento pessoal e profissional. E reter esse conhecimento, evidentemente, já que temos que fazer prova e temos que mostrar isso. Né? E não só isso, depois de formado, poder usar isso. Né? Então perceba, são objetivos como se fossem em escalas. Mas o que é o maior atrator, o que é o principal, na minha opinião, porque é o que dá mais movimento, é exatamente o seu sonho, o que você quer realizar na tua vida. Pois que é isso porque todos os de baixo tem que estar alinhados com aquilo que você está querendo. Vou continuar. Então agora eu só vou passar para vocês algumas dicas de como de usar algumas frases, melhor dizendo, que você pode utilizar para definir melhor objetivos. Quando você for pensar num objetivo, mesmo ele sendo grande, algo do futuro ou algo simples como agora,
Tente responder essas 4 perguntas. O que você deseja? O que você está querendo para você? O que você está querendo para a sua vida? O que você está querendo para a sua vida profissional? O que você está querendo conseguir numa certa matéria? Essa pergunta aqui é interessante. Como saberá que alcançou o objetivo? Aqui é uma pergunta de quais são as evidências? O que precisa acontecer para dizer que você alcançou seu objetivo? E geralmente aqui essas evidências, gente, são evidências pessoais, são evidências internas. É o que você vai ver, ou seja, as imagens internas na sua cabeça, o que você vai se falar, o que você vai sentir, porque o nosso corpo dá as dicas. É prestar atenção, quais são essas evidências, que experiência você quer ter que vai te trazer essas evidências internas, essa sensação, esse sentimento. Agora, isso que você deseja, por que ele é importante para você? Esse é o que está querendo dizer essa pergunta. O que isso fará para você? Você vai se sentir importante. Ele está procurando aqui, na verdade, são valores. Vai se sentir importante, você vai se sentir reconhecido. O que eu desejo, é conseguir passar num concurso público para ser auditor da Receita, só para um exemplo, que foi o que veio aqui na cabeça. E o que isso fará para você? Não, eu vou me sentir respeitado porque eu vou ter um salário bom, vou ter estabilidade de emprego. Tá. Então isso que eu estou falando que são valores que são importantes para você, são valores que te motivam a ir atrás do que você deseja. Aí sim, óbvio, nós temos que ir para a parte prática. Não podemos só ficar pensando, né? Eu sei o que eu vou sentir, eu sei as imagens que eu espero que aconteça, eu sei qual é a importância disso, e depois não fazer nada, você nunca vai conseguir o que você quer. Então, aí que vem a parte prática. O que você vai fazer? Qual o primeiro passo? Qual a primeira ação? Primeiro tem que fazer a primeira ação, e depois vem a segunda, aí você pensa na segunda, depois vem a terceira e assim por diante. Tá? Então, gente, tenha sempre objetivos, desde o grande até o objetivo específico que é para a matéria. Tá? Segundo ponto, que é muito importante no ato de estudar, que é a chamada atitude mental. Perceba o seguinte, eu vou passar aqui para vocês uma série de frases, né? E o Wellington já responde tem você e tem uma outra dúvida aí que eu ainda quero segurar um pouquinho, porque está ligado a coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Segura um pouco, por favor, Wellington. Atitude mental. Vou passar aqui algumas frases e perceba-se, eu quero que vocês parem e deixem essa frase ressoando na sua cabeça. Fique falando essas frases na cabeça e perceba como é que você vai se sentir. Por exemplo, deixa essa frase: como posso me livrar disto? E vai falando isso na sua cabeça. Como eu posso agradar os outros? Quanto tempo falta para terminar esta aula? Se você ficar falando essas frases na sua cabeça, como é que você vai se sentir? Aliás, como é que você está se sentindo? Que estado isso está gerando em você? Por favor, responda aqui para mim no bate-papo de texto. Se você ficar se falando isso, né, que sensação, que emoção, que estado isso vai estar gerando em você? Um estado interno negativo, obrigado Bruno. Uma sensação de resistência. Paulo, quero me ver livre logo disso, isso. Wellington, desânimo. Carla, desânimo e ansiedade, Paloma, muito obrigado, né? Tédio, tá? Perceba, e me diga uma coisa, né? Pressa, agonia, você já se falaram em alguma aula, em algum momento que vocês estavam assistindo algum tipo de aula, vocês já se falaram isso na sua cabeça? Com certeza, né? Vocês já assistiram aula chata na vida?
Sim, né? E muitas vezes quando você tem algo que você está assistindo uma aula e clica qualquer coisa, que isso aqui é aula chata, você começa a ter este tipo de pensamento. Vamos perceber outras frases. Vamos ver o que isso gera. Novamente, vai falando essas frases internamente, perceba o estado interno. O que é importante eu saber aqui? Como isto irá me ajudar no futuro? Como eu posso reter essa informação com mais facilidade? Como posso tornar essa informação interessante? Se você ficasse falando isso, que tipo de estado interno isso gera em você? Bárbara, mudou, mas foi para qual estado? Ficou como esse estado? Sente aproveitar o máximo, foi o que a Carla falou. E os outros? Estado de aprendizagem positiva. Tá? Fique interessado, interessante, né, que o José Moreira acabou de colocar. Pretensão à organização, ou seja, dá uma vontade de se organizar, né? Os outros estão colocando, se sentem entusiasmados quando começam a pensar assim, né? Sente-se que está na direção dos seus objetivos, né? Vocês conhecem essas duas maneiras de pensar, tá? Então o que acontece? Você percebe que são duas qualidades diferentes da maneira de pensar. Nós temos a primeira, que foi apresentada, aquilo que eu chamo de um pensar derrotista. O segundo é um pensar inspirador. Agora, vocês acham que um estudante, uma pessoa que sabe estudar, ele pensa, quais são os pensamentos que ele tem mais na cabeça? São exatamente pensamentos inspiradores. Ele se policia, quando ele começa a perceber que ele está tendo esse tipo de pensamentos, puxa, como eu posso me livrar disso? Nossa, que aula chata, não vejo a hora de terminar uma coisa assim. Ele muda. Ele sabe como mudar, ele muda a postura. Ele fala, não posso pensar dessa maneira. Ele começa a pensar de outras formas, né, com essas outras frases. E vocês perceberam a mudança que isso traz em vocês. Entenda o seguinte, a atitude, o seu comportamento, gente, está nas suas mãos. Vocês são responsáveis pela atitude e o comportamento de vocês. E da onde vêm esses comportamentos? Da maneira como você pensa. Então começa a ter mais consciência de como você está pensando. Porque se você está tendo alguma dificuldade em alguma matéria, talvez pode ter vários fatores nessa dificuldade. Não vou estar entrando em todos eles. Mas com certeza uma delas é a maneira como você está pensando. Tá? Então preste atenção nisso. Carol, como ter essa atitude quando a aula é de um tema que você não tem afinidade e não tem base para entendê-la? Aí que tá, Carol. Tá? Para mim, a responsabilidade do aprendizado é do estudante, não é do professor. Lógico, o professor deveria criar um ambiente que favorecesse o aprendizado. Isso é uma coisa. Tá? Mas se isso não está acontecendo, cabe ao estudante se virar. Tá? Então o que eu estou colocando uma delas é monitore como você está pensando. Se você percebe que você não tem afinidade com uma matéria, aliás, né, pelo menos eu lembro da minha época de faculdade, eu posso dizer que eram muitas matérias que eu não tinha afinidade ou interesse. Tá? Agora, se eu for sempre assim para as aulas, a minha retenção daquela informação vai ser bem baixa. Tá? E aí eu vou ter dificuldade até na hora de passar de ano e não querer mais ver essa matéria na frente. Tá? Então, por isso, cabe a mim mudar. Então, como? Né? Monitore a maneira como você está pensando. Agora, você está me colocando uma segunda coisa, né? E não tem base para entendê-la. Aqui tem uma segunda situação, você pode estar vendo uma matéria que está num nível
que está muito acima do seu. Cabe a você também, novamente, a atitude, gente, é do estudante, a responsabilidade é do estudante. Cabe a você, né, ir atrás das informações que estão faltando. Ou ir atrás, né, perguntando para professor, perguntando para colegas, talvez tendo que pegar livros mais simples sobre aquela informação. Né? Então, gente, a gente não está mais na época de desculpa. Nós temos que nos responsabilizar pelo nosso aprendizado. Isso é uma coisa que eu falo muito no outro trabalho do Aprender a Aprender. Tá? A responsabilidade é nossa. Tá? Bem, então falei de objetivo, falei de atitude mental. Agora vamos falar dos compromissos. Que todo estudante que sabe estudar, ele assume que o que eu vou colocar aqui é verdade, ele sempre vai estar seguindo isso. O que é? Primeiro compromisso fundamental para ele. Sempre vou fazer o meu dever de casa. Eu assumo que eu sempre vou ter dever. Então, eu já reservo, né, eu ainda vou falar de organização mais para frente, que está bem ligado a isso, eu vou me dar esse tempo e vou fazer o meu dever. Eu não vou deixar para depois. Né, eu não vou deixar, agora não estou muito afim, prefiro ir, né, assistir televisão, qualquer coisa assim. Não, ele fala, eu estou me dando 1 hora, 2 horas, 3 horas e vou ficar esse tempo estudando. Para se manter sempre em dia com as matérias, não deixar acumular matéria. É o segundo compromisso de um bom estudante. O terceiro, aí depois eu vou responder uma pergunta, né, que era o negócio de estudar à noite, ou acho que uma das primeiras perguntas, virar a noite estudando adianta? Tá. Nunca estudar de uma maneira intensa de última hora, ou seja, deixar acumular e depois, agora achar que em um final de semana vai conseguir estudar toda a matéria de 6 meses. Não vai conseguir, você só vai se desgastar, tá? E não vai reter informação. Vou falar um pouquinho mais sobre o porquê disso mais para frente. E aqui, voltando para a pergunta, né, de varar a noite estudando, né, um outro compromisso é dormir, né, fazer atividade física. Né? Por que fazer atividade física? Porque a atividade física ele aumenta a circulação sanguínea, aumenta a circulação do sangue no cérebro. O cérebro com maior irrigação, né, facilita o aprendizado. É uma matemática muito simples. Tá? Outra coisa, por que da atividade física? É como se você está muito numa atividade, por exemplo, estudando muito ou só fazendo uma atividade mental, é como se a energia ficasse muito na cabeça. Né? Você ficasse, vamos dizer assim, com um cabeção. Agora, se você faz atividade física, essa energia ela tem que se espalhar para o corpo. É uma forma de você, ao ir para o contrário do intelectual para uma atividade física, você acaba equilibrando essa energia no seu corpo. Então, mais um motivo de fazer a atividade física. A outra que estava sendo colocada aqui é o dormir. E por que dormir? Porque no dormir, acho que muita gente não sabe disso, mas é quando a gente dorme, é que a gente retém informação. Os cientistas descobriram que o sono ele é importantíssimo para o aprendizado. Porque é durante o sono, aliás, durante os sonhos, que o nosso cérebro está organizando as informações recebidas durante o dia. Então, tudo aquilo que você viu durante o dia, ou das matérias, das coisas que aconteceram no seu dia, eles são organizadas, processadas e arrumadas durante a noite. É por isso que nós sonhamos. Os sonhos são apenas consequência dessa organização. Se você pega uma criança pequena, um bebê de 1 ano, 2 anos, a criança ela mais dorme do que fica acordada. E por que isso? Porque ela está aprendendo. Tudo é novo. Então o cérebro é estimulado com alguma coisa, ela brinca, tá? Aí ela vai e dorme. Aí o cérebro organiza a informação.
Tá? Aí ela acorda, vai, brinca mais, né, mais estímulo e assim por diante. É assim que se dá o aprendizado. Lógico, depois que a gente vai crescendo, né, os ciclos de sono muda. Porque a gente acaba depois repetindo muita coisa. Mas quando ele está lidando com informações novas, nossa, o dormir é essencial. Então, caso o varar a noite estudando não é produtivo. Aliás, né, um bom estudante, ele nunca vai deixar acumular matéria. Porque ele sabe, quanto mais matéria ele tiver para o final, ele sabe que no final ele tem menos tempo. Então ele não vai estar total na hora de estar aprendendo todas aquelas informações, todas aquelas matérias. Próximo ponto, organização. Com a recomendação quanto ao número de horas de sono por dia, olha, Ricardo, isso é muito pessoal, viu? Eu sei que se fala de 8 horas, mas tem pessoas que dormem 6 horas e estão muito bem. Tá? Então, é pessoal, é você sentir que foi suficiente para você. Tá? Lógico que em função de idade isso também muda. Né? Por exemplo, um adolescente ele precisa dormir mais. Tá? Por questões hormonais. Mas dentro do possível é reconhecer o quanto que é necessário para você. Então não dá para dizer um número certo, porque é muito pessoal. Paulo, como fazer a conexão desta palestra com a fotoleitura? Olha, Paulo, isso aqui é tudo complemento, porque o fotoleitura, que é o leitura 2.0, ele foca apenas a estratégia de leitura no aprendizado. É apenas um recurso. Tá? Tudo isso aqui que eu estou mostrando, ele estaria tudo na periferia, no caso da leitura 2.0, ou seja, é algo complementar. Porque não adianta nada você saber estratégia, por exemplo, leitura 2.0 ou fotoleitura, como você escreveu, se você não sabe se organizar. Se você não sabe, se você tem pensamentos derrotistas, ou seja, então o resultado com a fotoleitura não vai ser bom. Então perceba, se tudo isso é um complemento desse outro trabalho. Tá? Wellington, quantas matérias devo estudar? Está falando estudar por dia? Olha, Wellington, aí eu acho que está bem ligado ao que eu vou estar falando agora, é a sua organização. Porque a organização, ela vai depender do teu tempo. Quanto tempo você tem disponível para estudar? Vamos dizer assim, se você tem 10 matérias, tá? E você tem 2 horas, não dá para você estudar as 10 matérias em 2 horas. Tá? Você tem que se organizar, que é bem o que eu vou estar falando agora. Saber dividir, né, as matérias dentro do tempo que você dispõe. Agora, como fazer isso? Você primeiro tem que pensar num planejamento mensal e semanal de estudo. Não é só um planejamento diário, que é o que muitos fazem. Antes de você chegar no diário, você tem que pensar pelo menos, no mínimo, na semana. Você chega pelo menos é o que eu tento fazer para mim. Chega no domingo, eu penso bem, o que eu tenho que realizar nessa semana? Disso que eu tenho que realizar, tudo bem, tem atividades fixas, né, do meu trabalho, que eu sempre tenho que estar olhando e-mail, sempre estar respondendo alguns e-mails, né? Tem a parte que eu tenho que estar, uma outra parte tem que estar voltado à parte de divulgação, de vendas, eu tenho que estar vendo isso. Outra parte de elaboração de curso ou de mudanças, né? Eu tenho que, né, olhar, falar, tem essas várias coisas que são importantes para mim. E eu tenho esse tempo disponível. Eu vou me encaixando. Eu vou fazer tudo no mesmo dia? Não vou. Talvez eu vou fazer as 2 primeiras horas eu só respondo e-mail. Tá? Aí depois que fiz isso, agora eu só vou lidar com a realização de um novo curso, com o estudo de um novo curso. E aqui eu vou dar para mim mais 2 horas. Tá? Aí depois eu tenho outras atividades aqui de mais 1 hora, que são atividades burocráticas ligadas à empresa que eu tenho que estar fazendo. Ou seja, eu tenho que estar pensando nisso. Por isso o planejamento do estudo, primeiro ele tem que ser pensado no macro. Por isso, no mensal ou no mínimo no semanal. Olha a sua semana, olha o tempo que você tem disponível e olha o que você quer estudar nesta semana. Aí sim você vai colocar isso no estudo diário. Aí eu quero estudar 10 matérias
nesta semana eu tenho tantas horas disponível, na segunda-feira eu só tenho 2 horas, então eu vou estudar 2 matérias. Na terça-feira, eu tenho 5 horas, então acho que vai dar para me aprofundar em 3 matérias. Na quarta-feira eu vou reservar só para rever, fazer a revisão das matérias que eu estudei antes. Ou seja, é esse tipo de organização que eu estou falando. E é sempre assumir isso, né? Que isso é uma coisa que eu falei antes, né? Que é a atitude, um dos compromissos do estudante, de um bom estudante, de alguém que sabe estudar. Ele nunca deixa acumular matéria. Então, como você vai fazer isso? Sempre assume. Quando você vai organizar, eu vou dar sempre horários para estudar em todos os dias. Se naquele dia não tiver nada, de repente, o professor não deu a tal matéria, tá bom, tudo bem. Aí você vê o que você vai fazer com o seu tempo. Mas você já pensa o seguinte, eu sempre vou ter tempo para poder estudar. Muitas vezes o que acontece, né, a gente está pensando em uma matéria, né, que tem muita coisa. E não adianta falar, puxa vida, eu vou me dar 1 hora e nessa 1 hora eu vou estudar lá 300 páginas. Não vai estudar 300 páginas em 1 hora. Então você tem que pensar bem, preciso estudar 300 páginas. Mas eu tenho tantas horas por dia. Então você divide nos teus dias, ou nas semanas. Aí eu tenho que estudar isso até tal prazo. Ou seja, você trabalha com prazo também. A organização exige que você se dê prazos. A prova é daqui a 2 meses. Puxa vida, até 2 meses, até a data da prova, eu tenho que ter estudado esses 5 capítulos. Bem, esses 5 capítulos são 200 páginas, tá bom. Como eu vou fazer isso durante esses 2 meses? Então, isso que é a forma de um estudante, um bom estudante, uma pessoa que realmente sabe lidar com a informação e estudar, ele é muito organizado. É uma pessoa que tem uma administração do seu tempo que é muito forte. E isso só é possível se você começa a pensar mais de longo prazo, e não só no momento, mas pensar na semana ou no mês. E isso tudo, gente, é para criar uma rotina. Entendo, né? O estudo não é uma atividade natural para a gente, é uma atividade aprendida. E qualquer coisa que precisa ser aprendida, ele requer de repetição, ele requer uma rotina. Principalmente quando você está estudando matérias que você não gosta muito. Que é fácil a gente sair, é fácil a gente querer pensar em outras coisas, é muito fácil querer, não, agora eu vou no cinema, agora eu quero tomar um sorvete, agora eu vou ficar responder meus e-mails. É muito fácil, a gente tem muitas desculpas para deixar de estudar. Então, como uma forma de você internalizar isso? É criando uma rotina. Infelizmente exige um esforço no início. Mas quando você passa dessa fase de esforço, ele vai começar a acontecer de uma forma natural. Você começa a fazer essas coisas, às vezes, sem pensar mais. Ele já fica internalizado em você. Mas você tem que criar uma rotina assim. Próximo ponto. Foco. O que eu estou querendo dizer com foco? É você, primeiro, não ter distração no momento de estudo. Vai estudar? Desliga o celular, desliga o computador, fecha a porta, tá? Crie um ambiente para você onde você não vai se distrair, para que você fique apenas você e aquilo que você precisa estudar. Como eu estava falando antes, né? É muito fácil a gente fugir de estudo. Basta tocar o celular ou você entrar no Facebook e pronto, acabou. Tá? Muitos já se perdem. Então, não quer que isso aconteça? Desligue tudo. Tá? Realmente se isole do mundo. E o que é necessário para se ter foco? Não só a distração. Não ter distrações. O foco, como é que se desenvolve? É ter objetivo, por aquilo que eu falei no início,
Aí aqui no caso, né, eu tinha falado do objetivo, né, de longo prazo, o que você quer para a tua vida, do médio prazo, que experiência que você quer ter na escola ou na universidade, na faculdade, e o objetivo de curto prazo, do momento, da matéria. E na hora que for estudar, o objetivo na hora do estudo. Tá bom, eu vou estudar agora, sei lá, direito tributário, mas o que eu quero? Que informação específica que eu quero tirar daqui agora? Não, eu quero saber mais como funciona o imposto de renda. Você já está começando a colocar algo mais focado. E em quanto tempo eu quero saber isso? Eu quero saber isso, achar essa informação em 1 hora, que é o tempo que eu estou dando para estudar direito tributário. Tá? Isso traz foco. Israel. E quando você está estudando e aparecem outros pensamentos, o que fazer? O que eu faria, Israel? Se os meus pensamentos estão me atrapalhando muito, né, eu começo a fugir, tá? Eu paro, eu respiro, tá? E fico falando para mim, o que eu quero fazer é isto, o que eu quero saber é tal coisa, né? Aí entra para esse objetivo aqui do foco. Não, agora eu vou dedicar meu tempo para descobrir essa informação, ou seja, eu me falo essas coisas, tá? Aí eu consigo diminuir esses outros pensamentos e voltar a ter a motivação para estudar. Tá? Ricardo, existem outras técnicas boas de concentração, além da técnica da tangerina? O que o Ricardo está perguntando aqui da técnica da tangerina, gente, está ligado ao curso Leitura 2.0, que é uma das técnicas que eu ensino para dar concentração na hora de ler. Né? Se existem outras técnicas, existem outras técnicas, né? Uma delas é postura, tá? Que eu também falo no Leitura 2.0. Você coloca numa postura que você sente mais atento, mais concentrado. Tá? Você pode, antes de começar, você pode rever situações da sua vida em que você se sentiu concentrado. E perceber como o seu corpo, né, isso é algo muito, a PNL ajuda muito nisso, a programação neurolinguística. Perceber o que a gente chama da fisiologia, né, como o seu corpo fica quando você está concentrado. E é só relembrando, né, e percebendo o corpo, sentindo que já está assim, com isso, com essa chamada concentração, tá bom, aí vai, faça aquilo que você quer fazer. Tá? Então, essa técnica tangerina, evidentemente, não é a única técnica para dar concentração. Tá? Então, vamos lá para a relação ainda foco. Né? Ter intervalos durante o estudo. É sabido que o cérebro humano, ele guarda mais. Assistindo uma aula, ele guarda mais, a pessoa guarda mais início e final. Mais o início da aula e o final da aula. Então imagine o seguinte, se você pega algo, né, onde o tempo é longo, então perceba, né, se ele guarda mais início e final, né, a parte do meio ele está perdendo. Quanto mais longo é o tempo de estudo ou, né, de aula, coisa assim, mais meio existe, ou seja, menos se retém, porque a gente guarda mais início e final. Então, como assim? Você deve estudar em intervalos talvez de 50 minutos, 1 hora, no máximo 1 hora, e depois para descansar. Aí a gente volta um pouquinho àquilo que eu falei antes do sono. Não estou falando que você vai dormir, tá? Mas é você se dar um momento onde você não faz nada. Algo diferente, ou algo diferente, não faz nada, desculpa, mas faça algo diferente do estudo. Você sai do ambiente de estudo, vai tomar água, por exemplo. De repente, rapidamente entra no computador e responde alguns e-mails. Muda a atividade. Porque nessa mudança de atividade você está dando um descanso para a parte cognitiva do cérebro. E isso ajuda na sedimentação das informações. Mas perceba o seguinte, gente. O descanso é de 10, 15 minutos. Depois você volta para estudar. Tá? Seguindo aquela sua organização que você pensou antes, né, do seu planejamento de estudo. Tá? O estudo,
mesmo com toda a organização daquilo que eu falei, você põe na sua agenda, se dá 1 hora, descansa 10 minutos, depois estuda mais 10 minutos, mais 1 hora, tá? Com as suas atitudes mentais, pensando, não, o que eu tenho aqui que é importante para mim, tá? Com talvez técnicas de concentração e tudo mais, tudo isso é ótimo. Tá? Agora, se você chega num ponto onde você está se sentindo cansado, estou falando cansado e não com preguiça, são duas coisas diferentes. Quando você está se sentindo cansado, a melhor coisa é parar. A melhor coisa é descansar. Porque o cansaço, gente, é um sinal do corpo falando, olha, já deu. O cérebro precisa de tempo. O cérebro precisa de tempo para organizar as informações. Por isso que eu falei que o sono é muito importante. Então, quando você se sentir cansado, pare. É mais produtivo do que continuar estudando. Porque quando você está cansado, o cérebro não guarda muita informação. Mas vale lembrar que estar cansado é diferente de ter preguiça. Bem, vamos continuar. Eu tenho umas coisas ainda para falar para vocês. Aliás, eu tenho uma surpresa para vocês no final aqui. Que pelo menos vai ser uma grande novidade, né, daqueles que já me conhecem, vai ser uma grande novidade. Bem, deixa eu dar algumas estratégias que vocês podem usar para estudar. Perceba, eu falei antes, tudo que eu falei antes está muito mais ligado à atitude. Porque não adianta você ter estratégia se você não tem atitude. Você pode ter as melhores estratégias de aprendizado do mundo, né? Mas a atitude interna, aquela atitude derrotista, você não sabe o que quer, as estratégias não vão servir para nada. Tá? Por isso que eu foquei muito mais na parte de atitude. Né? Mas antes disso, tem aqui uma pergunta. Kaique, no curso Leitura 2.0, aumenta a motivação pela leitura? Sim, isso é uma das coisas que eu trabalho no curso. Tive problemas no ensino médio e por esse motivo desprezei a leitura por muitos anos. Fiz direito, mas me falta motivação para ler. Kaique, isso é uma coisa que é muito comum. As pessoas achar que leitura é algo chato. Tá? O problema não é a leitura. A leitura é só uma técnica, é só um meio. Tá? O problema, muitas vezes, é que as pessoas não sabem o que querem da leitura. Muito das dificuldades das pessoas com materiais escritos é não saber o que está querendo daquela informação escrita. Tá? Isso é algo que eu falo muito mais, evidentemente, no Leitura 2.0. É falta de foco e a falta de objetivo. Bem, falando aqui, numa das estratégias, eu vou estar falando um pouquinho da leitura. Não da Leitura 2.0, mas de algumas estratégias que podem ajudar. Sempre que for ler, você vai estudar. Lógico que no estudo, ler é uma das ferramentas que a gente usa para estudar. Porque muitas das informações que a gente quer estão em material escrito, então você vai ler. Como ler? Como ler? Não chegue e pegue logo da primeira página e tenta ler tudo que está na tua frente. Não faça isso. O cérebro ele precisa de referência de informação. É muito mais produtivo você primeiro pegar e dar uma folheada apenas lendo aquilo que chama a sua atenção. Apenas percebendo como está estruturada a informação. Apenas percebendo, talvez, perguntas que vão surgindo, dúvidas que vão surgindo. Só percebendo isso. Não é chegar, tem que saber tudo. Não vai saber tudo. Primeiro, dê uma olhada, talvez no livro, no geralzão, ou no geral daquele capítulo que você quer estudar. Né? E depois que você fez isso, depois que você teve essa referência, aí sim você vai atrás do que você quer. Aí que eu chamo dos detalhes. Sempre a leitura, para ser mais eficiente, né? Agora voltando aqui novamente, Kaique, além de um objetivo, tá? Você sabe o que você quer, você primeiro vê o todo e depois você vai atrás daquilo que você quer. E a leitura em si, ela tem que ser seletiva. Perceba, gente, eu estou falando aqui de estudo, tá? Estou falando de estudo, não estou falando de leitura por prazer. Estou falando de estudo. E geralmente no estudo, a gente precisa reter informações.
Mas é um erro achar que, não, eu preciso reter tudo. O pensamento tem que ser um pouco diferente. Você tem que ser guiado pelas suas dúvidas. Okay? As dúvidas se tornam seus objetivos. Se você tem dúvida sobre uma matéria, vá procurar a resposta nos livros. Vai ler o que for necessário para tirar essa dúvida. Aí depois você vai atrás de outra, depois de outra e de outra. Tá? Isso que eu estou chamando de uma leitura seletiva. Que vai ser muito mais produtiva, porque você está satisfazendo a sua curiosidade, o que acaba depois aumentando a sua motivação. Agora, a leitura, ela é uma estratégia, ela tem as suas limitações. Mesmo Leitura 2.0, que é esse outro curso, que ajuda em muito, ele também não faz milagre, tem as suas limitações. Então você, às vezes, você precisa de talvez ter outros estímulos para facilitar o registro dessa informação ou a criação dessa memória. E como? Né? Você tem que tornar a informação relevante para você. Aqui a gente volta novamente para o objetivo. O que torna uma informação relevante é você saber o que você está querendo. Se você tem uma dúvida, quando seu olho bate onde está escrito a resposta para aquela dúvida, aquilo vai saltar aos seus olhos. Isso que eu estou chamando de relevância. Aí a gente volta. O quanto é importante você saber o que você quer. Ou ter perguntas na sua cabeça. Uma outra coisa é você, enquanto estiver estudando, usando leitura ou outro meio que você achar melhor, crie um filme interno daquela informação. Um bom estudante, ele visualiza a informação que ele está recebendo. Perceba, né? O ser humano, nós temos nossos sentidos, né? Visão, audição, gustação, olfato e tato, né? Que está ligado aqui para o nosso contato com o mundo exterior. Mas internamente os nossos pensamentos também têm imagem, tem som, tem sensações, tem as mesmas coisas. E as imagens internas são as coisas que mais geram motivação nas pessoas. São as que o ser humano, no geral, tem uma facilidade muito grande de criar imagens. Então você vai, enquanto estiver estudando, vai criando a imagem, né, ou a cena daquela informação. Einstein, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele se imaginava voando na cauda de um fóton. Essa era a história, a trip dele, a viagem dele. Né? E ele chegou na teoria da relatividade. José, falta objetivo bem definido. Visualizar ajuda muito na memorização da informação. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Porque é muito mais fácil você lembrar de imagem do que de som. Uma outra coisa, aí a gente vai falar, só vou apresentar, né, não vou estar, talvez vocês conheçam essa estratégia que é o mapa mental, ou seja, anotar informação, não só escrevendo, não só copiando, mas criando símbolos, criando desenhos que representem aquela informação. Para quem não conhece mapa mental, aqui vou dar uma amostra do que é isso. Que é uma estratégia que foi criada por um inglês chamado Tony Buzan, onde ele, que é uma estratégia, na verdade, que estimula muito o seu cérebro e muito a memória. Né? Onde você trabalha, né, de uma forma muito gráfica com a informação. Aqui só estou apresentando, eu não vou estar falando muito, porque existe até uma palestra específica sobre isso, né, que o Walter Hammer fala, que também está lá, uma das palestras lá da Omnis Mind. Então isso aqui seria também fazer anotações desse tipo. Uma outra coisa que pode ser usada, que facilite muito, né, a criação da memória, é aquilo que se chama flashcards. Eu não sei se tem um nome em português para isso, porque foi algo que aprendi nos Estados Unidos, né, e o nome é flashcard. O que é isso? Aqui eu estou com um desenho que eu tirei de um site. Você prepara um cartão, e no cartão, de um lado, você escreve um nome, um conceito, sei lá, neurônio. Você escreve lá neurônio. E no verso do cartão você descreve neurônio, uma célula cerebral
que se conectam, criando redes neurais que formam o nosso cérebro. Tá? Algo assim. Tá? Ou seja, você põe um nome de um conceito, por exemplo, eu sei que alguém colocou aqui, que eu acho que é o Kaique, que estuda direito. Tá? De repente você pega vários conceitos, você escreve o nome e atrás você descreve. E são cartões que você vai de vez em quando estiver estudando, você olha para eles, né? Se você não lembrar, você lê o que está escrito atrás. Tá bom. E com o tempo, de tantas vezes você fazer isso, você acaba memorizando essa informação. Né? Isso é muito bom para guardar conceito, né? O que ajuda no aprendizado. E por fim, né, dentro dessas estratégias do aprendizado, né, entenda e valorize que o aprendizado não é só consciente. Aliás, muito do nosso aprendizado é não consciente. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que você tenha informação na cabeça e você não sabe explicar por quê, se você tem uma resposta, por exemplo, resposta de uma pergunta, mas não vem o porquê daquela resposta, você não consegue explicar o porquê, acredite. Acredite. Tá? Porque a nossa sabedoria é muito maior do que tudo que está na nossa consciência. É muito maior. Aliás, existem estudos que falam que 99% do nosso aprendizado é não consciente. Você pode chamar isso de intuição, pode dar o nome que você quiser, tá? Mas isso faz parte do aprendizado. O aprendizado ele não é só racional. Ou seja, se você sente que você é levado para aí atrás, está mexendo num livro, estudando, e você sente, não, deixa eu olhar lá no final. Vai para o final, acredite nos sinais. Por isso que está ligado a um aprendizado que eu estou chamando de não consciente. Porque nós somos os dois, consciente e não consciente. Bem, gente, isso aqui eu queria estar mostrando para vocês, né? Eu sei que são, né, é rápido, mas aqui tem informações que são, mesmo que são não muito profundas, vocês podem aproveitar muito do que eu estou falando aqui na vida de vocês, no estudo de vocês. Então, para te dar dando um fechamento, o que foi visto aqui? Fazendo uma revisão. Né? Aliás, fazer revisão é importante para ajudar no teu aprendizado, na retenção da informação. Né? Foi falado sobre os objetivos de estudo, você pensar de longo prazo, médio e curto prazo. Foi falado sobre atitude mental, né? Ou seja, aquele tipo de pensamento. Né? Não, o que tem... essa informação aqui está chata. Você começa a pensar, não é que está chato. O que tem interessante aqui? Como eu posso aproveitar isso a meu favor? É pensar de uma forma diferente, uma forma mais positiva. Vocês viram também dos 4 compromissos, né, de um estudante, de um bom estudante, né, de nunca deixar a matéria acumular, de sempre fazer os deveres de casa, nunca deixar as coisas de última hora, de fazer exercício, de descansar, são compromissos pessoais. Vocês viram também a importância de se organizar nos estudos, porque nós temos o nosso tempo curto. Você pode ter um monte de matéria, mas tem pouco tempo. Se você quer aproveitar, render esse tempo, você tem que saber se organizar. E essa organização envolve, às vezes, planejamento de mensal, semanal e, por último, o planejamento diário. Vocês viram também o foco, né, que o foco está muito ligado. Primeiro, você tem que eliminar distrações. Né, celular, computador, telefone. O outro é você pensar, bem, o que eu quero e em quanto tempo eu quero conseguir isso. Isso são estratégias que dão foco. E vocês viram, né, algumas estratégias, né, que eu chamo de eficazes de estudo, né, que eu falei um pouquinho da leitura, da anotação, que eu falo mais nos outros 2 cursos, porque esse trabalho aqui do como estudar melhor, ele envolve muito mais a atitude interna. Que, como eu falei antes, não adianta nada você ter estratégias eficazes se dentro não é eficaz. A eficiência começa internamente. Bem, para a gente estar encerrando, e daqui a pouco eu vou para mais algumas perguntas, tá? Aqui tem uma coisa que vai ser nova para muitos que já conhecem o meu trabalho.
Esse trabalho do Como Aprender Melhor, ele vai ser um curso que eu vou dar no dia 8 de dezembro. E a grande novidade é que vai ser um curso online. Porque até agora eu só tenho feito palestras online. Porque todos os meus cursos eles são presenciais. E eu resolvi fazer estrear um mundo online, um mundo da internet, com este curso. Ou seja, você pode estar do Amazonas, você pode estar morando em Minas Gerais, ou mesmo aqui em São Paulo, e fazer o curso comigo. É um curso que eu vou estar usando um sistema parecido com esse aqui, não esse da sala, talvez eu vou estar usando um outro que eu estou achando que é melhor. Tá? Mas qual vai ser o objetivo desse curso? Tudo isso que eu falei para vocês nessa hora, a gente vai se aprofundar em tudo isso. Vocês vão estar fazendo exercícios específicos para aprofundar, para saber como realmente definir o objetivo, como mudar a voz interna. Tá? Vou estar usando mais ferramentas da programação neurolinguística, tá? Como criar comportamentos novos. Tá? Aqui vai ser um trabalho assim, bem focado na internalização dessas atitudes, tá? A ter mais foco, tudo isso que foi falado aqui, só que de uma forma muito mais profunda. O que vai ser necessário? Como vai ser pela internet, é importante que tenha uma boa conexão. Não adianta nada eu tenho 10 mega aqui comigo e a outra pessoa tem 1 mega ou meio, ou algo de escada. Então aí não funciona. Todos têm que ter uma boa conexão. Outra é ter headphone e microfone, porque nós vamos ter interações. Vai ter momentos que eu vou estar abrindo o microfone das pessoas para as pessoas estarem falando comigo, para a gente estar interagindo mais. Não só pela parte de texto, que também vai ter, porque por ser online também tem algumas limitações, mas eu também vou estar permitindo que todos nós compartilhemos e conversem, e que tenha uma conversa maior, para ficar o mais próximo de um presencial possível. Ricardo, vai ser dessa forma semelhante a esta palestra? Não necessariamente, porque a palestra ela tem um contexto bem diferente, Ricardo? É algo curto, então é algo um pouco mais acelerado. O curso não. O curso eu vou dar mais tempo, vou estar passando exercícios. O único meio que é igual é o fato de ser pelo computador, pela internet. Custo, já vou colocar o custo, Moreira. Tá, qual o investimento necessário? 350. Porém, como é o meu primeiro curso, nós estamos no período de Natal, tá? Eu resolvi dar um presente para as pessoas, para quem tiver interesse nesse trabalho. Vou dar um super desconto para essa primeira turma. Vai ser um custo de R$ 152. A gente vai estar junto das 9 até 6 horas da tarde. Lógico, um intervalo para almoço, evidentemente. Mas esse aqui é uma condição especial que eu estou dando para essa minha primeira turma. Essa turma que vai ser agora no dia 8 de dezembro. Esse valor de 152 ainda pode ser parcelado em 2 vezes. Vai ser um pagamento pelo PagSeguro, que depois eu mostro para vocês. E se for à vista ou em 2 vezes, evidente, sem acréscimo, mas se precisar parcelar mais, aí tem outras condições. O PagSeguro permite até parcelamento em 12 vezes, mas aí com um acréscimo. Tá? Ricardo, muito bom. E o material do curso? O que vai ser necessário? Já vou falar do material. Ótimo. Opa. Esqueci do slide, desculpa. Eu pus no site e esqueci do slide. Qual vai ser o material? Vai ter uma apostila em PDF que eu vou estar mandando para quem se inscrever. Para o curso, o que vai ser necessário é apenas a apostila, que os exercícios vão estar na apostila e vocês vão estar acompanhando comigo. Tá? Depois do curso, todos os participantes vão receber os slides do curso. Assim como eu mando os slides, ou deixo disponível o slide das palestras, no curso eu vou estar mandando os slides em PDF para todos vocês, para os participantes. E não só isso.
eu vou estar gravando todo o curso e vou disponibilizar a gravação do curso para quem participar. Vou estar disponibilizando essa gravação talvez por 30 dias, ainda estou decidindo o tempo. Ou seja, você pode fazer o curso no sábado, tá? Aí depois surgiu uma dúvida. Você pode me escrever também, que isso é uma coisa, eu sempre tiro dúvida dos meus alunos após curso. Mas se você quiser, você volta para esse vídeo, né, que vai ter um link especial, um acesso exclusivo para quem fez o curso, e você assiste novamente a aula. Você assiste novamente o vídeo. Tá? Então é isso tudo, além de ter esse trabalho junto, você ainda vai poder assistir novamente, né, dentro desse período de talvez de 30 dias, quantas vezes quiser o curso, só revendo os vídeos. Bem, gente, antes de eu abrir para as perguntas de vocês, eu só queria mostrar para vocês, né, que isso já está disponível no site, no meu site. Carla, se eu pretendo expandir isso para os outros cursos, sim, eu pretendo. Esse vai ser a minha primeira aventura nos cursos online. Mas sim, a ideia é depois trabalhar com o Leitura 2.0, Aprender a Aprender. Porque às vezes tem certos, principalmente o Leitura 2.0, para mim é o curso que ainda é mais difícil eu pôr ele online. Por causa dos tipos de exercício, eu tenho que fazer várias mudanças nele. Então eu quero experimentar mais o curso online para depois trabalhar de uma maneira mais específica o Leitura 2.0. Então, gente, olha, só para vocês verem, já está aqui no site Como Estudar Melhor. Daqui a pouco entra. Ricardo, por exemplo, algo sobre a memória seria interessante? Como assim? Você quer que fale sobre a memória durante o curso? É isso, Ricardo? Porque muito do que vai ser mostrado, como eu falei, quando você tem a atitude que te motiva, a atitude que faz que você faça as coisas, tá? Naturalmente a memória ela é sedimentada. Porque memória, gente, não é só decorar a informação, né? Memória está ligada à experiência, memória está ligada a interesse, ela tem vários elementos, né? Então, olha, gente, já está aqui no site, tá? Mostrando aqui a parte do desconto, e já tem um link direto para o PagSeguro, para já colocar os dados, né? Você não vai precisar mandar ficha de inscrição para mim, já vai estar tudo no PagSeguro, e já fazer o pagamento, tá? Se quiser fazer em 10 vezes, 12 vezes, tem todas as condições aqui, certo? Que tem acréscimo se for fazer em mais de 3 vezes. Toda essa informação, aqui é a parte do vídeo, tá? Depois vocês dão uma olhada e se tiver interesse, né? Bem, vamos voltar aqui. Kaique, infelizmente nessa data não tem disponibilidade, né? Tem descontinho no próximo para mim? Kaique, o que eu posso falar para você é o seguinte, já respondendo a pergunta do Ricardo, né? Tem um limite de vagas, 25 vagas. Não quero fazer algo muito grande não, né? 25 eu consigo lidar bem com esse número, né? Se de repente tiver mais pessoas interessadas, além desses 25, eu posso pensar até numa segunda data ainda esse ano. Se isso acontecer, eu mantenho o desconto, tá? Ricardo, tem previsão de curso de presencial de leitura 2.0 em Brasília? Estou pensando, Ricardo, talvez para março do ano que vem. É que agora no final desse ano eu vou estar viajando, vou tirar uns bons dias de folga, então eu só vou pensar mesmo realmente nas datas dos próximos cursos, né, cursos presenciais, no ano que vem, tá? Não vai ser agora. Bem, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu posso estar ajudando a esclarecer mais alguma outra coisa do curso ou daquilo que vocês viram, né, nessa palestra sobre como aprender melhor. Eu sei que a gente já passou um pouco do horário. Vocês têm mais alguma pergunta? Felipe, sim, essa palestra foi gravada
eu vou passar o link para vocês. Só vou ter que fazer, eu faço sempre uma pequena edição, mas depois eu passo o link para vocês. Mesmo para aqueles que não conseguiram assistir a palestra, eu também mando o link para essas pessoas, tá? Paloma, por favor, pode me esclarecer novamente como funciona o método tangerina, a técnica da tangerina? Na verdade, a técnica da tangerina, né, Paloma, ela é só você pôr uma atenção nesse ponto aqui atrás da tua cabeça, na hora que for ler. Né? Porque dentro da acupuntura, esse aqui é um dos pontos que estimulam o cérebro e traz mais concentração. A tangerina, na verdade, é uma brincadeira de imaginar uma tangerina na cabeça. Tá? Por isso que se chama técnica da tangerina. Existem outras formas de aprendizado não consciente, além da leitura intuitiva? Olha, Ricardo, na verdade, o aprendizado não consciente acontece a todo instante. Agora mesmo, vocês estão olhando aí para a tela, tá? Ou seja, tem um foco, tá? Vocês estão olhando algo aí, tem um foco, só que tem aquilo que a gente chama de visão periférica, que eu falo bastante disso no curso de leitura 2.0. A leitura periférica, a visão periférica, ela está associada ao aprendizado inconsciente. Ou seja, aquelas informações que estão nas paredes, tá? ou mesmo não só visual, né? Mas a parte de sons, né? Tudo aquilo que você não está prestando atenção está estimulando o seu inconsciente e, consequentemente, pode estar gerando um aprendizado. Por isso que, né, principalmente o pessoal que está estudando, é interessante você fazer os seus resumos. Eu, pessoalmente, recomendo fazer por mapas mentais e colocar os mapas mentais nas paredes do seu local de estudo, do seu quarto. Mesmo que quando você entrar no ambiente, você não estiver olhando diretamente, a sua visão periférica está pegando. Ou seja, isso é um estímulo que tem o mesmo efeito da leitura intuitiva ou da fotoleitura. Kaique, utilize a agenda para planejar estudos, porém sempre não consigo cumprir as metas. O que acontece, Kaique, né, que o planejamento, né, no início eu entendo a dificuldade que muitos têm com isso. Mas o grande ponto é que você tem que você tem que cumprir o que você está querendo, não o que você colocou no papel. Porque às vezes, muitas vezes a gente põe algo no papel que não é realista. Isso tem que ser visto. Tá? Então, o planejamento ele tem que estar sempre sendo melhorado ou reorganizado. E outra, quando você coloca algo, olha, eu vou estudar matéria tal e vou estudar por 1 hora. Você tem que parar e ficar 1 hora com aquela matéria. Isso, aí a gente entra naquele negócio de criar a rotina. Deu 1 hora, aí, né, marca tempo mesmo. Deu 3 horas, tá bom, 3 horas é a hora que eu tenho que parar. Mas não terminei de estudar. Deu 3 horas. Para, descansa, vai fazer outra coisa, aí vai para outra matéria. Porque tem aquele... Porque o tempo é um elemento muito importante no estudo. Por isso você tem que saber se organizar com isso. Tá? E também é algo que você vai desenvolvendo. Se você fez um planejamento que não deu certo, ou que você não conseguiu cumprir, reveja esse planejamento, reveja suas metas, até que fique numa maneira que fique mais fácil você cumprir. E não só isso, vá criando a atitude necessária para estar cumprindo as metas. Foi bom você ter colocado isso, Kaique, porque muitas vezes a gente coloca realmente metas que não são realistas. Tá? Bruno, obrigado, foi a primeira palestra online que participei, valeu. Obrigado também, Bruno. Birajara, tem como fazer uma turma fechada? Turma de qual dos cursos, o Birajara? Que eu posso fazer assim, qualquer curso meu, eu posso fazer turmas fechadas. Está falando de um online, está falando desse mesmo, do como aprender melhor? Ou você está falando dos outros? O novo, tá. Então quando seria? Eu tenho que pensar. Tá? Faça o seguinte, Birajara, você me manda um e-mail, né? Está aqui bem nessa tela, contato@om1.com.br.
tá? Faça essa proposta. Quantas pessoas seriam? Para quando seria? Tá? Me responde isso, tá? Aí eu posso pensar se é viável ou não, se eu teria data ou não para isso, tá? Ricardo, só mais um detalhe. O curso é de 1 ou 2 dias. Um dia, é só o dia 8, tá? Das 9 às 6 horas da tarde, né? Com intervalo para almoço. Está mais explicado no site, né? Deem uma olhada lá no site, por favor. Kaique, obrigado. Ótima palestra, espero vê-lo em breve, em um dos seus cursos. Muito obrigado, Kaique. Bem, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Novamente, eu extrapolei a hora, né? Que eu gosto muito dessas palestras, realmente gosto muito. E eu espero que vocês tenham gostado. E espero vê-los, quem sabe, no curso que eu vou dar, tá? Ou então em algum outro momento, em alguma outra palestra, né? E espero que tenha sido útil para vocês. Realmente eu agradeço muito a presença de vocês e que usem, né, um pouco que foi visto aqui, tá? Tenham uma ótima noite e muito obrigado.